Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e eu estou de volta agora para a gente conversar sobre mais um tipo de produção textual, a resenha crítica. Nessa série a gente está falando sobre todas as rubricas de avaliação e nos últimos vídeos a gente vem falando sobre produção textual. Então já conversamos sobre os textos dissertativos, hoje vamos conversar sobre resenha crítica e no nosso próximo vídeo vamos falar de fichamento. Então, para que você consiga construir ótimos textos, fica com a gente agora nessa série de vídeos. Vem comigo! Bom, já falei para você nos outros vídeos que para você escrever bem, você precisa ler bem. Então você já deve saber, obviamente, que escrever bem é um desafio, porque envolve o domínio da língua, envolve um bom repertório de conteúdo, e para que você consiga alcançar esse objetivo, você precisa de fato ler bem. Você precisa saber fazer boas pesquisas, você precisa ter um repertório de leitura e, consequentemente, de estudo bastante ampliado para que a escrita científica fique mais fluida, fique mais fácil, tá? E quando a gente fala de resenha, a gente fala de uma síntese informativa. A definição mais prática que a gente tem para dar de uma resenha é que ela corresponde a uma apreciação breve de uma síntese de obra, de um livro, de um capítulo de livro, de uma peça de teatro, de um filme, de um documentário, ou seja, qualquer tipo de obra, ou então qualquer outro acontecimento da realidade, como um jogo, uma exposição artística, uma comemoração, enfim, qualquer evento ou qualquer tipo de texto informativo com o objetivo de passar uma informação. Então, quando você, por exemplo, tem lá no comando de uma atividade para que você faça uma síntese, uma resenha crítica de um documentário, por exemplo, como acontece na disciplina de psicologia. Então, primeiro, você precisa ler ou assistir o documentário para que você se inteire do assunto que o documentário está tratando. Próximo passo vai ser pegar as principais informações passadas no documentário e transformar isso em texto. Ou seja, você vai elencar quais são as principais ideias contidas naquele documentário, transcrever isso para um papel e, ao final, fazer a sua síntese crítica, defender o seu ponto de vista, defender a sua exposição sobre aquele determinado comentário. Então, note que fazer uma resenha não é simplesmente fazer um resumo de um filme, de um artigo, de um texto. Ao contrário, fazer uma resenha é, além de um resumo, é você defender o seu ponto de vista sobre aquele resumo. Então, se você, por exemplo, assistiu o filme Titanic, como é que você faria uma resenha crítica do Titanic, por exemplo? Primeiro, qual é o principal assunto que o Titanic aborda? É o naufrágio do navio. Assuntos secundários, aí tem a questão do romance, tem a questão de salvar os sobreviventes, a segregação das classes, tudo isso são ideias acessórias. E ao final, depois de listar todas essas ideias, você vai dar a sua opinião sobre o filme. Se você gostou, dizer o porquê. Se você não gostou, dizer o porquê. Se você é a favor de determinada ideia ou contra, você também embasa o seu ponto de vista por meio da resenha. Então note que não é só fazer um resumo, é fazer um resumo, listar as principais ideias e, consequentemente, adotar um ponto de vista e defendê-lo por meio do seu texto. Então, como eu já falei para vocês, fazer uma resenha crítica, ela exige que você opine sobre um determinado assunto. E uma resenha é composta basicamente de duas partes. A primeira delas é o conteúdo. O conteúdo é uma síntese do texto que serviu de base para que você apresente as principais ideias do autor. Depois dessa síntese, você precisa fazer uma análise aprofundada, crítica e argumentativa de pelo menos um ponto relevante do texto escolhido por você, que é o resenhista. Outra ideia importante é em relação à forma, que uma resenha ela precisa ter no máximo duas laudas, tá? Exceto, obviamente, elementos pré-textuais e pós-textuais. Tem que ser um texto corrido, ou seja, você não vai fazer sessões como você faz, por exemplo, num TCC, listar a introdução, fazer a parte da metodologia, objetivos, isso não existe na resenha crítica, é um texto corrido.
E você sempre precisa referenciar a obra que você está resenhando no início do seu texto. Então você escreve lá que esta resenha está baseada no filme Titanic, cujo diretor é tal, o elenco tal. Ou então se você for fazer uma resenha de um artigo, você fala o nome do artigo, os autores e está devidamente referenciado em relação à forma da sua resenha. E para que você faça uma boa resenha, a gente precisa seguir algumas etapas. Então é o que aqui eu chamo de detalhamento. Primeira parte, você precisa ler atentamente o texto base. Obviamente, se a gente estiver falando de uma resenha de um texto, se for uma resenha de uma obra audiovisual, por exemplo, você precisa assistir atentamente essa obra, seja um filme, seja um documentário, e daí por diante. Segundo passo, fazer resumos sobre as principais ideias. Então, voltando lá ao Titanic, primeiro resumo, o evento de lançamento do navio, consequentemente a pompa aí na inauguração do navio, todos os itens principais, os itens de destaque, os resumos sobre a segregação de classes, sobre a questão dos romances, sobre a sociedade e daí por diante. Depois, eleger a ideia central. Qual é a ideia central do filme Titanic? É o navio propriamente dito. Então você, depois de eleger essa ideia central, vai discursar sobre essa ideia. E quando você vai fazer a análise dessa ideia escolhida. Ou seja, você vai destacar e vai relacionar a ideia principal com as demais ideias da obra. Como que ela está linkada, por exemplo, o fato do navio, como que ele está linkado com as classes, com a situação da sociedade, a questão do acidente, como que essa ideia está relacionada. E por fim, você vai emitir um julgamento argumentativo. Você vai se posicionar contra, a favor, vai se posicionar sobre a construção da obra, sobre a ideia transmitida por essa obra, obviamente fazendo uma argumentação do porquê você está se posicionando dessa forma. Toda resenha ela precisa ter basicamente uma estrutura composta de 4 ou 5 itens. Primeiro, o título. Então, na hora de você construir a sua resenha, você vai colocar lá resenha crítica sobre tal obra. Segunda parte é a referência. Você vai dizer de qual documento ou de qual recurso a tua resenha é construída. Terceiro, um resumo das principais ideias, seguido de uma avaliação crítica. E se você estiver fazendo uma resenha, por exemplo, de um resumo de livro, de um capítulo de livro, de um artigo que use outras referências, você precisa também inserir essas referências ao final da sua resenha. Geralmente é só quando a gente aborda obras que outras referências foram usadas. Em geral, são somente esses 4 tópicos de construção de uma resenha. Sendo que essa referência que a gente está falando aqui no início, ela é diferente dessa última referência. Referência é a obra que você está lidando. Referências bibliográficas são as obras pelas quais essa obra resenhada ela está sendo embasada. Então, em relação aos critérios de avaliação, sua resenha vai ser avaliada de acordo com 4 critérios. O primeiro deles é o conteúdo, é onde a gente vai ver se você abordou e explorou o tema proposto adequadamente, se você expôs e argumentou o seu ponto de vista de modo adequado, se você foi seguro e também teve domínio na redação durante a sua escrita e se você apresentou as principais partes da obra que você está fazendo uma resenha. Então, esse critério de avaliação ele vale de 0 a 40 pontos. Então, é uma das partes mais importantes aí da avaliação da sua rubrica. Segundo ponto é a organização. É quando a gente vai avaliar se você colocou o título da sua resenha, se você disse de qual tipo e de qual obra era o seu texto, se você escreveu o conteúdo pelo qual o texto foi feito e se, por fim, você criticou e expôs o seu ponto de vista na sua resenha. Esse critério de avaliação vale de 0 a 20 pontos. A gente vai avaliar também a gramática e a ortografia. Se você obedeceu regras gramaticais e se você obedeceu às regras ortográficas. Estando tudo escrito direitinho conforme manda a língua portuguesa, de 0 a 20 pontos esse critério vai valer.
Por fim, a formatação. É quando a gente vai ver se você obedeceu todas as regras de formatação que estavam descritas no comando da atividade e se você também atendeu ao que diz o guia de normalização. Então, estando tudo certinho, esse critério vai ser avaliado entre 20 e 40 pontos. Então, agora a gente vai detalhar a rubrica de avaliação. Bom, então vamos lá entender de fato, passo a passo aí da nossa rubrica de avaliação. Essa rubrica você já sabe, não custa nada relembrar, que ela está presente lá na secretaria virtual do curso. E é uma rubrica conjunta. Ela fala sobre fichamentos e resenhas. A gente está falando aqui nesse vídeo sobre as resenhas. No nosso próximo vídeo vamos falar sobre fichamento, para que a gente consiga, de fato, finalizar essa parte de produção textual e conseguir escrever textos muito mais melhor elaborados. Tá? Então, aqui nessa primeira parte da rubrica, como sempre, você já sabe, ela traz os objetivos de aprendizagem e as habilidades e competências que a gente espera que você desenvolva ao final dessas avaliações. Eu vou pular aqui diretamente para a parte das resenhas, que é para a gente não perder muito tempo. Então, quando a gente fala de resenha, a gente tem aqui uma caracterização geral da ferramenta, o que é uma resenha. Basicamente, uma resenha você pode fazer em qualquer editor de texto, seja o Word, seja o OpenOffice. Aqui a gente diz como você produz uma boa resenha. Aquela caracterização de conteúdo e forma que eu trouxe para vocês, ela está aqui prevista também. O passo a passo para construir uma resenha, tanto a parte da leitura atenta, eleger a ideia central e emitir o julgamento. Tá? E aqui a gente vem para os critérios, juntamente com a ficha, com o quadro da rubrica de avaliação. Então, no primeiro aspecto, no primeiro critério, em relação ao conteúdo, se você abordar o assunto tratado sob o ponto de vista do autor, explorar bem os pontos essenciais do texto e incluir os comentários críticos, você vai ser avaliado com 40 pontos. À medida que você deixa de atender a alguns critérios, como por exemplo, não explorar muito bem os pontos do texto, esse critério vai cair para 30 pontos. Se você não explorar bem os pontos e não incluir comentário crítico, já cai para 25 pontos. E à medida que você não fizer a atividade ou plagiar a sua atividade, infelizmente não vai ser avaliado, tá? É zerado essa tarefa. Um outro aspecto, a organização. Se você traz o título da resenha, se você critica e mostra o conteúdo que está sendo avaliado exatamente nessa ordem, ou seja, traz o título da resenha, que é diferente da obra original, tá? Então, se você está fazendo a resenha do Titanic, você não vai colocar lá Titanic. Não, você vai colocar resenha crítica sobre o filme Titanic, tá? Nessa ordem, você coloca aí 20 pontos na sua conta de avaliação. Agora, se você deixa de atender pelo menos um desses elementos que aparece fora de ordem, cai aí 2 pontinhos, você vai para 18. E ao final, se você não realizar ou tiver plágio, não é avaliado, tá? Em relação à ortografia e gramática, se todo o teu texto estiver conforme a norma culta da língua portuguesa, 20 pontos. À medida que você coloca alguns erros gramaticais, até 3 palavras e sem erro gramatical, 18 pontos. Se tiver mais de 3 palavras em relação a erro ortográfico e poucos erros gramaticais, 15 pontos, à medida que vai baixando até chegar em 7 pontos. Já em relação à formatação, se você apresentar os critérios básicos de formatação solicitados na atividade e também fizer a devida referência ao guia de normalização, 20 pontos. À medida que você deixa de seguir esses critérios, a tua nota vai caindo até poder chegar em 7 pontos. Então, ao final, você vai poder ter de 10, 8.4, 7, 36 ou 0 ponto, tá bom? Esse é o quadro de avaliação da resenha crítica. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo sobre resenhas críticas. Fique de olho que no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre fichamento e aí a gente encerra essa série de construção de textos, de produção textuais, tá bom? Então fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima!